Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. De repente, quando você menos imaginar, o milagre acontece. De repente, quando você menos espera, o sobrenatural acontece. E Deus me ordena a dizer para o seu coração que aquilo que você pediu a Deus vai acontecer de repente. O Senhor vai fazer grandes maravilhas e grandes coisas de repente acontecer na sua vida. Coloca essa frase aqui nos comentários. De repente, o milagre acontece. Se você toma posse desta palavra, confirma nos comentários. E nesse momento nós vamos estar orando ao Senhor. Eu peço a todos vocês, envia também esta oração para 7 pessoas ou mais. Se você é novo no canal, se inscreva no canal e acompanhe as nossas orações. Oremos ao Senhor. Espírito Santo da verdade, na Tua presença aqui estamos mais uma vez. Queremos consagrar esse dia para o Senhor e te pedir uma bênção toda especial. Que esse dia seja um dia repleto de vitórias, que esse dia seja um dia repleto de novidades, que a Tua mão poderosa, Deus Santo e Justo, esteja sobre nós, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, abençoando a nossa entrada, abençoando a nossa saída, abençoando as nossas vidas em todas as áreas, em todas as maneiras. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós imploramos e pedimos e suplicamos a Tua proteção, o Teu amor, o Teu favor e a Tua misericórdia. Eu apresento, soberano Deus, a todos os pedidos de oração que foram aqui colocados nos comentários, que o Senhor contemple, que o Senhor atenda, que o Senhor realize grandes vitórias e milagres, abençoando o Teu povo com as ricas bênçãos dos altos céus. Nós oramos e pela fé Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e todos digam amém. E graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. E a palavra de Deus para os nossos corações está em Atos, capítulo 16, verso 23 até o verso 26, que nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Tem algumas revelações de Deus que eu quero te entregar dentro desse texto. O que aconteceu com Paulo e Silas para serem presos? Tudo começou quando o apóstolo Paulo expulsou um demônio do corpo de uma mulher que tinha um espírito maligno que causava adivinhações. Quando Paulo expulsa esse espírito maligno dessa jovem senhora, acontece todo um drama, toda uma confusão, e aqueles que lucravam com essa jovem senhora, com as adivinhações que ela fazia,
ficaram chateados e aconteceu toda aquela confusão ali. E por esta razão, pelo fato de Paulo ter expulsado um espírito maligno de uma pessoa, eles foram acusados e foram açoitados e colocados dentro de uma prisão. Então eles foram presos por esta circunstância, por causa da pregação do evangelho, por causa da libertação daquela jovem. Por esta razão, eles foram presos. Mas Deus estava com Paulo e Deus estava com Silas. Eles foram presos e observe que o texto diz assim: e havendo-lhes dado muitos açoites, eles receberam muitos açoites por causa dessa situação. Os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Ou seja, os pés de Paulo e de Silas estavam presos a um tronco, obviamente, para não fugirem. Óbvio que Paulo e Silas confiavam em Deus e eles nem precisavam fugir, mas a maldade que fizeram com Paulo e Silas foram tamanha que eles apanharam e ainda foram presos com os pés prisioneiros em um tronco, com os pés presos a um tronco. E dentro dessa situação dramática, dessa situação caótica que Paulo e Silas está, eles tinham tudo para reclamar. A situação era uma situação difícil. Eles tinham apanhado, eles tinham sido colocados dentro de um cárcere, os pés deles estavam presos, porém o coração deles estavam livres. Os pés estavam presos, mas o coração estava livre. E em vez de reclamar, Paulo e Silas começou a orar, começou a cantar para analisar esse fenômeno, porque eles receberam açoites, eles estavam presos, com os pés trancados, as condições de dificuldade eram um cenário perfeito para reclamar. Então, em vez de reclamar, Paulo e Silas começaram a orar, começaram a cantar a Deus. No meio da prova, eles oravam. No meio da dificuldade, eles oravam. No meio dos problemas, eles cantavam. Aqui vai a primeira revelação do texto. A primeira revelação que Deus me dá nesse texto é: precisamos orar e precisamos adorar, mesmo diante das dificuldades da vida, mesmo diante dos problemas da vida, mesmo diante do cenário caótico, mesmo diante do cenário de guerra. Precisamos orar a Deus, precisamos buscar a Deus, porque Ele tem resposta para nos entregar, mesmo no deserto, mesmo na dificuldade. O Senhor tem uma saída e uma solução. E foi justamente isso que aconteceu. Observe um pouco mais. O texto diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. A segunda revelação desse texto é o seguinte: Deus ouviu a oração e a adoração de Paulo e Silas durante aquela tormenta, diante aquela dificuldade. Deus recebeu no céu a oração e a adoração daqueles dois homens. Enquanto eles cantavam, o chão começou a tremer. Enquanto eles oravam, começou a acontecer um terremoto.
e as prisões foram quebradas. De repente, Deus deu uma solução. De repente, Deus deu uma saída. De repente, Deus mudou o cenário. O cenário que era de dificuldade, agora se torna um cenário favorecido, um cenário de vitória. Por que de vitória? Porque todas as portas foram abertas, as prisões foram quebradas. Tudo isso porque Paulo e Silas estavam orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando. Quando você adora a Deus, quando você ora a Deus, acontece um terremoto no mundo do Espírito. Você sabia disso? Quando nós oramos, no mundo do Espírito acontece um terremoto. E esse terremoto espiritual quebra as correntes do inferno. Este terremoto espiritual quebra os ferrolhos, quebra os cadeados, quebra as armadilhas do inimigo, quebra os laços do adversário. Quando nós oramos, o mundo espiritual se sacode, o mundo espiritual balança. Quando nós oramos, existe poder naquele que escuta. Quem escuta é Deus e quem ora somos nós. E quando nós oramos e Deus escuta no céu, um terremoto acontece no mundo espiritual e as cadeias se quebram, as correntes se despedaçam. Deus está quebrando laços de morte, Deus está quebrando laços de acidente, Deus está quebrando laços de doenças, Deus está quebrando laços de adultério, laços de divórcio. Deus me mostra com os olhos espirituais o laço do inimigo se quebrando, o laço do adversário sendo desfeito. Sinta o poder de Deus revestindo a tua vida, guardando a tua casa. Satanás não vai conseguir tocar em você, porque você é propriedade de Deus. O inimigo não vai tocar na tua casa, porque a tua casa é propriedade de Deus. Deus está na tua vida, Deus está na tua casa, Deus está na tua família. Você tem orado por proteção, você tem orado e apresentado a sua família para Deus. E Deus me ordena a dizer para o teu coração: meu filho, minha filha, eu estou guardando você na palma das minhas mãos, o maligno não te toca. E foi justamente isso que aconteceu com Paulo e Silas. Eles estavam lá, observe bem o texto, perto da meia-noite. Paulo e Silas reclamavam? Não. Murmuravam? Também não. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente, observe bem esta palavra, de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. De repente Deus fez um milagre e trouxe a esperança. De repente Deus abriu as portas que estavam fechadas. O que é algo de repente? Algo de repente é aquilo que acontece de forma inesperada. Algo de repente é aquilo que acontece quando você menos imagina, quando você menos espera. Assim são os milagres de Deus. Quando você menos imagina, o milagre acontece. Você tem orado, você tem pedido, você tem apresentado diante de Deus, e Deus está dizendo para você nesta manhã: de repente eu vou fazer o milagre,
De repente, eu vou realizar o impossível. Quando você menos imaginar, eu trago o terremoto da vitória. Eu trago o terremoto para quebrar as correntes do inferno. Deus está falando, estou trazendo um terremoto espiritual. E esse terremoto está quebrando todas as correntes de Satanás. Este terremoto espiritual está desfazendo os laços do inferno. Este terremoto espiritual está abrindo portas que estão fechadas. E estas portas se abrirão e jamais se fecharão. Continue orando. Continue buscando. Continue orando. Eu não sei quem precisa ouvir esta palavra, mas Deus está me autorizando a falar. Continue orando e continue buscando, porque o Senhor vai colocar as coisas no lugar. O Senhor vai mudar estações e tempos. O Senhor vai criar circunstâncias favoráveis. O Senhor vai trazer respostas de longe. Haverá soluções que de longe virá sobre a tua vida. O telefone vai tocar. E não é trazendo más notícias. O teu telefone vai tocar, trazendo boas notícias. Trazendo boas notícias. Porque você tem orado. Você tem buscado. E Deus está falando para pessoas aqui. Minha serva, meu servo, descansa esse teu coração, porque eu vou abrir portas, eu vou abrir caminhos, porque a tua oração faz o inferno estremecer. Diz assim comigo: a minha oração faz o inferno estremecer. E as nossas orações faz o inferno inteiro estremecer. É o terremoto espiritual. Quando eu digo que o inferno estremece, é o terremoto espiritual, é o terremoto da fé, é o terremoto do bem, é o terremoto que destrói no mundo do espírito as cadeias espirituais, as cadeias do vício. Deus está quebrando. As cadeias do pecado, Deus está quebrando. As cadeias da mentira, as cadeias diabólicas, as cadeias das obras malignas, toda palavra contrária, Deus está neutralizando, Deus está quebrando, Deus está desfazendo. Toma posse da proteção de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Tu estás blindada, tu estás blindado por Deus e o mal não pode te tocar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, a tua casa e a tua família não será atingido e atingida. Então foi de repente. De repente Deus abriu a saída. De repente Deus trouxe a solução. Minha amiga, meu amigo, é de repente que Deus vai fazer. Quando você menos imaginar, de repente vai aparecer diante dos teus olhos aquilo que você tanto pediu para Deus. Existe alguém que precisa ouvir esta palavra e eu vou falar. De repente, o milagre que você tanto espera vai acontecer. E você vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque quando eu menos esperei, o Senhor fez brotar. Da onde não existia, o Senhor trouxe à existência aquilo que não existia, e o Senhor fez o impossível acontecer na minha vida. E alguém vai perguntar para você: por que você está tão feliz? E você vai apontar o dedo para o céu e vai dizer: Deus fez o de repente na minha vida. Deus fez o de repente na minha saúde. Deus fez o de repente na minha família. Deus fez o de repente nas minhas finanças. Deus fez de repente
o milagre na minha vida. Glória a Deus por esta palavra. Toma posse aí desta mensagem profética no teu coração. Nesse momento, vamos orar. Vamos orar para que essa palavra se cumpra nas nossas vidas. Vamos orar para que essa palavra aconteça todos os dias. Que de repente o Senhor traga o milagre, a proteção, a bênção e que nós possamos viver todas as promessas de Deus. Não esqueça de clicar em gostei. Encaminha esta oração nos status do seu WhatsApp e que Deus ilumine poderosamente as vossas vidas. Coloca o seu pedido de oração, porque vamos orar com muita fé nesse instante. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, na Tua presença aqui estamos mais uma vez. Nós cremos que de repente o Senhor faz o impossível. Quando menos se espera, o Senhor faz o milagre. Nós estamos aqui na condição de servos, de servas, para buscar a Tua face na beleza da Tua santidade. Nós estamos aqui na condição de filhos e filhas. Estamos unidos. Unidos, Senhor Deus, pela fé, pelo amor, unidos através da oração. Somos uma família que ora e busca a Tua presença. Nós te pedimos o Teu de repente, que de repente o Senhor faça o milagre na vida de todos que aqui estão. Que de repente o Senhor faça o milagre na saúde. Aqueles que estão doentes sejam visitados nesta hora com a cura e que as doenças desapareçam do corpo e da alma. Em nome de Jesus, visita esta mulher. Visita este homem que está doente, da planta dos pés até o alto da cabeça. Senhor, Tu és o médico dos médicos que opera e não deixa cicatrizes. Então faz uma cirurgia espiritual e traz a saúde para o corpo, para a alma, para o espírito. Que tudo fique bem para a glória do Teu nome. Que tudo fique bem para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, traz a cura, traz a saúde, faz uma cirurgia espiritual e traz a saúde, Senhor. Que de repente o milagre aconteça na saúde e que tudo fique bem em nome de Jesus. Senhor, eu te peço humildemente por aqueles que estão passando problemas financeiros, que de repente o Senhor traga o milagre financeiro, a resposta financeira, que de repente a providência financeira venha chegar no bolso desta mulher, no bolso deste homem, na conta bancária desta pessoa. Senhor, faz o sobrenatural e concede a vitória financeira para aqueles que precisam. Deus, eu quero apresentar a vida amorosa, a vida sentimental, que de repente o Senhor abençoe a vida sentimental, a vida amorosa, que o Senhor abençoe os casamentos, que o Senhor abençoe os solteiros, que o Senhor abençoe os noivos, que o Senhor abençoe os casados. Em nome de Jesus, venha abençoar a todos. Venha abençoar a todos, Senhor. Faz um milagre urgente na saúde, na família, no casamento, na vida dos filhos, na vida das filhas. Concede o livramento, a vitória, a resposta, a bênção que vem do Senhor. Nós intercedemos, nós oramos com fé, nós suplicamos por esta palavra se cumprindo em nossas vidas. Nós estamos aqui orando e pedindo humildemente, Senhor, que o milagre aconteça, que o milagre urgente aconteça em cada vida e o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado em cada vitória, em cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos e desde já Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. E graças ao nosso bondoso e eterno Senhor. E nunca se esqueça, nós nascemos para vencer e viver toda a promessa de Deus. E de repente o milagre acontece e nós alcançamos a vitória. Tomamos posse desta palavra de todo o coração, amém?
Toma posse desta palavra e desta oração. Um grande abraço do seu amigo e pastor Bruno Souza. Tenha um lindo dia de muitas maravilhas e de muita paz. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sempre e poderosamente. A paz do Senhor.